Antigamente era muito simples. A mãe ficava em casa, cuidando dos filhos, e o pai saía para trabalhar e pagava as contas. Daí as mulheres entraram no mercado de trabalho e a chegada dos filhos passou a requerer um verdadeiro malabarismo. Quem fica com a criança para os pais irem trabalhar? Quem tem recursos procura uma creche ou contrata uma babá. Mas quem fica com os filhos da babá? E a qualidade desse espaço e desse cuidado, que também nem sempre é garantido? E os reflexos dessa terceirização na educação, na convivência familiar e na formação das crianças? Tudo isso é assunto para a gente conversar no programa de hoje. Com a gente aqui no estúdio, o Pierre Ferraz, psicólogo clínico e pai de 3 filhos, a Bárbara Santana, que é analista de recursos humanos, e Lisandro Chagas, professor de geografia e pai do Tomás. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Pierre, eu vou começar com você, porque acho que você tem uma característica boa para o nosso programa para a gente começar. Você tem um filho de 32 anos e 2 crianças. O que mudou? Como é que você fez com o seu primeiro filho? O que mudou para essa segunda geração de filhos aí, nesse deixar para ir para o trabalho? Mudou bastante. No caso do meu filho mais velho, eu tinha a proximidade da família biológica, então estava muito fácil, porque sempre tinha alguém para cuidar dele. Ele ficava ou com a mãe, ou comigo, ou com a tia-avó, com a avó, tinham várias pessoas por perto. Então não houve necessidade dele ficar com outras pessoas, que no caso, terceirizadas, digamos assim. Né? Já com os 2 adotivos, que vieram bem mais tarde, eles têm 4 e 6 anos, a gente teve necessidade de contratar alguma coisa mais profissional. Então, eles estão na creche integral e tem babá, eventualmente, para alguns dias que a gente precisa sair. Né? Então, eles têm que nem sempre dá para mandar para a creche. Tem essa questão, né? A criança fica doente, a criança hoje é o caso. acaba tendo que ficar em casa e aí alguém tem que suprir essa necessidade. Lisandro, você também é um caso atípico, eu acho, né? Seu filho, a guarda está com você, né? A guarda é minha. Mas você é um pai solteiro com blog, fala muito disso. Como é que você administra aí essa vida profissional de professor e blogueiro? Pois é, ao mesmo tempo que ser professor dá uma flexibilidade maior, de eu escolher o dia que eu quero trabalhar, etc. Ao mesmo tempo, eu não posso escolher qualquer escola, porque a escola tem que caber dentro do espaço do meu filho, de eu poder ir para a escola ou deixar ele antes, etc. Então, tem que fazer um malabarismo no meu tempo pessoal, no meu tempo profissional e no meu tempo paterno. É um pouco complicado. Agora, eu estou dividindo alguns dias com a mãe dele. Então, eu tento, no dia que ele está com a mãe, fazer tudo que eu preciso. Escolher escolas para esse dia, trabalhar integralmente nesse dia e nos dias que eu estou com ele, deixar o máximo de folga possível. Geralmente, quem está aí em tempo integral com a criança, esse momento sem a criança, você fica até sem saber o que vai fazer, né? Tanta coisa que fica por fazer. Eu já sou quase que profissional já, então eu já... O Tomás está com 6 anos, 6 anos. Mora comigo efetivamente há 2 anos, mas eu já compartilhava num esquema assim que já deve ter uns 4 anos. Bom quando se chega nesse consenso aí, que fica bom para todo mundo, né? É essencial. Bárbara, você teve babá até os 17 anos, né? Até os 17 anos. Como é que foi isso? O que você lembra da mais tenra infância lá, desse convívio? E como é que ficou a tua relação com seus pais nesse contexto? Bem, meus pais sempre precisaram, né, trabalhar. Minha mãe, principalmente, com uma vida meio dupla. Ela tinha 3 empregos, então era muito complicado de cuidar da casa. Então, a gente sempre precisou de um apoio doméstico, né? E a gente morava na Baixada Fluminense e também em Niterói. E meu pai era funcionário público e trabalhava em Itaguaí. Então, durante a semana era muito complicado, né? Esse contato com os meus pais. Eles saíam, eu estava dormindo, eles chegavam, eu estava dormindo. Né? Então, sempre tive aí alguns anjos, né, que apoiaram meus pais na minha criação e no que eu sou atualmente. Você transferiu afetividade até que nível para esses anjos, como você chamou? Bem, teve uma pessoa que hoje eu chamo inclusive de mãe criada, que é a Dalvani, que foi uma pessoa que teve lá em casa por uns 12 anos mais ou menos, né? Era uma amiga da família que veio do Ceará, né, e precisou estudar e manter enfim, se manter no Rio de Janeiro. E aí foi lá para casa e cuidou de mim por esses longos 13 anos. Então, assim, eu considero
assim, a minha mãe. Era aquela pessoa mais próxima que ia nas festas do colégio, né? Nas reuniões de pais, porque, infelizmente, minha mãe não podia ir a todos. Né? Agora, é interessante esse assunto, ele sempre me parece, posso estar generalizando, mas sempre passa pela culpa, não é, Pierre? Tem muita culpa envolvida, né? Sem dúvida. Maternidade termina envolvendo a gente em vários níveis, desde o biológico até a questão cultural, até a questão de como a sociedade vê isso, né? As mães hoje em dia têm uma dificuldade muito maior de lidar com os filhos do que tinham, né, na época das aldeias, onde os filhos podiam ficar soltos, eram filhos de todos, todos ajudavam a cuidar. Coletividade, né? Exatamente. Agora não. Ao contrário, cada vez mais a sociedade recrimina quando você está presente com crianças em determinados espaços. Então, as mães se veem presas em casa com as crianças, as mães, os pais, os cuidadores, no fim das contas, são excluídos, né? E é interessante pensar que todo mundo vivencia isso, né? Você ainda não tem filho, né, Bárbara? Não. Vai vivenciar, talvez, 6 né? afilhados, não tenho filho. Nossa. Você provavelmente faz parte aí dessa rede de apoio, né? Essa rede de Sim. apoio faz falta, né, nas Isso que eu grandes ia falar. cidades. Muitas vezes a gente acaba precisando de amigo, parente, para dar uma ajuda. Tem que fazer não sei o que lá, tem alguém que possa ficar com ele esse dia, etc. Hoje mesmo, a escola dele está em greve. Então, como é que eu vou fazer? Deixa ele, bota ele no tablet ali, vai ficar comigo o tempo Bota inteiro. embaixo do braço e leva, né? Não tem jeito, a gente tem que se virar, né? Acho que o mais importante é a disposição. E aí depois a gente tenta amenizar certas culpas, etc. Acho que entra no erro também, às vezes, de muito pai querer mimar muito por estar ausente. Não deixar chegar ali o problema, né? Hoje eu agradeço, inclusive, essa independência, né, que os meus pais me deram, porque eu comecei a trabalhar desde muito cedo, com 17 anos eu comecei a trabalhar e assim, não me fez falta, mas em determinados momentos é claro que a gente sente, né? Mas antigamente né? Poxa, por que minha mãe não está aqui e tal? Mas hoje eu entendo a necessidade que ela tinha enfim, dessa ausência em determinados momentos. O que essa ausência traz agora, chamando aqui o psicólogo clínico, né, para falar disso, Pierre? O que essa ausência traz de positivo ou negativo, se é que tem esses dois lados? Eu estava pensando justamente no outro lado da moeda que ela falou. A independência de uma criança que se vê mais longe dos pais é importante para o desenvolvimento dela, apesar das pessoas normalmente falarem do oposto. Os pais muitas vezes tentam mimar porque deixaram as crianças mais sozinhas e ao contrário, né? É bom para elas conviverem entre iguais, é bom para elas conviverem com pessoas que não têm a obrigação do amor a elas e elas terminam desenvolvendo uma relação mais igualitária, ou seja, eu também tenho que cuidar de quem me cuida porque senão não vou ser aceito, né? Isso é importante para qualquer um, para um cidadão e tem que ser desenvolvido desde criança, né? E é um fato social, né, gente? E eu tenho uma irmã mais nova, né? E eu tenho são quase 10 anos de diferença. Então, eu apoiei muito na criação da minha irmã por conta disso, né? A falta do afeto que, às vezes, eu tinha na idade dela, eu queria suprir isso, enfim, tomando conta e ajudando aí na criação dela também. A gente foi buscar um exemplo diferente que eu quero trazer para a nossa discussão do próximo bloco, do terceiro bloco, e vamos conhecer uma experiência bem inusitada. Então, depois do intervalo, a gente vai acompanhar isso e volta no terceiro bloco, continuando essa discussão. Então, no próximo bloco, você vai conhecer a iniciativa de um coletivo de pais que se revezam no cuidado das crianças. Super interessante, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre quem fica com as crianças para os pais irem trabalhar. E agora você vai conhecer a solução encontrada por um grupo de pais em Niterói. Olha que ideia boa. Meu pintinho amarelinho, paga aqui na minha mão, na minha mão. O cenário parece de uma creche, mas na verdade é um coletivo de pais que se reuniram para cuidar dos filhos um dos outros. Nós estamos aqui num espaço alugado, né? A gente divide em 3 famílias o aluguel e funciona de segunda a quinta, num horário de 8 às 5 horas. Nós fazemos o revezamento das famílias, dos cuidadores, dos pais, nos dividimos em turnos, de acordo com a quantidade de crianças. Por que vocês resolveram participar, fazer parte desse coletivo? Eu não sou educador, não é meu caso, mas a maioria dos pais são educadores.
Mas assim como eles, eu também desacredito desse atual sistema tradicional, né, de educação. Eu achava interessante por questão dessa proatividade dos pais, de acompanhar de perto as crianças. Também teve uma questão financeira, né, porque se eu fosse procurar uma creche convencional hoje, perto da minha casa, o custo seria bem maior. O Gabriel é o pai da Cecília, de 3 anos. No dia do seu plantão, ele fica responsável pela alimentação dos pequenos. Em cada dia tem 2 famílias responsáveis pela alimentação do dia inteiro. Por exemplo, hoje eu e o Gabriel somos responsáveis, então eu trago já pronto todo o almoço, deixo na geladeira e esquento na hora do almoço. E ele traz o café da manhã e o lanche, respeitando o uso de pouco açúcar, pouco sal, uma comida vegetariana. A ideia surgiu na França, na década de 70, por conta da falta de vagas para as crianças nas creches. Vocês contam com o auxílio de profissionais, como pedagogos, por exemplo? No caso da gente, não. Então, pessoalmente, eu sempre achei muito importante ter pelo menos um profissional que seja mais neutro, sem filho, e que possa auxiliar a gente. Então, a gente está agora nesse movimento. E a questão do trabalho de vocês, dá para conciliar? Então, no meu caso, eu trabalho embarcado. Então, eu consigo conciliar assim, os 15 dias que eu estou embarcado, minha esposa me cobre na escala aqui na creche. E quando eu estou aqui, eu consigo assumir os dias e conseguir revezar com ela os dias dela também, para não sobrecarregar ela. A maioria dos pais são educadores, então tem professor de música, educação física, de artes, de matemática. Então, tem um monte de professor e a gente tenta adaptar essas coisas, digamos, matérias mais tradicionais para o ambiente mais livre. Alex é o pai da Morena, né? Sim. Você hoje não está de plantão aqui, né? Hoje não. Só veio deixá-la. Meu plantão é segunda e quarta de manhã. Uhum. E como é que é quando você está aqui, né? Cuidar da tua filha e dos filhos dos outros? É trabalhoso, mas é muito, muito gratificante, assim, porque... Oi, filha. E eu interajo, como eu trabalho com arte, entendeu? Então eu pego um violão, toco música pra eles. E é uma relação, né? Você falou, coisa financeira, mas a gente troca a questão financeira por relação. Porque é tudo muito bonito, assim, na teoria. Ó, que lindo, vamos cuidar um dos filhos dos outros, mas na prática, o bicho pega. Agora a Mafê vai esfregar também. Ensina pra ela, filho, ó, assim, ó. As pessoas têm diferenças. Por mais que a gente tente estudar, achar semelhanças entre os nossos pensamentos e tal, a gente acredita também na diversidade. De 3 em 3 semanas, já tá marcado até o final do ano. Aos domingos nós nos encontramos e fazemos uma ata, né, uma pauta de reunião para discutir várias questões. Em alguns momentos, alguns vêm com uma proposta e o outro já discorda e a gente tenta chegar no meio, né, para poder agradar a maioria, né, pelo menos. Nossa organização é horizontalizada, né? Não tem aquela coisa hierárquica, vertical de pirâmide, não. É bem horizontalzão. A vantagem que eu vejo no sistema é o resultado nas próprias crianças. Elas são mais livres, têm mais liberdade, não precisam usar uniforme, não estão dentro de 4 paredes, né? Lado bom porque a gente está sempre oferecendo carinho, oferecendo acalanto para as crianças. Por outro lado, a gente tem que se segurar muito para não, sei lá, não ficar muito parcial, digamos assim, com o nosso filho. É uma coisa não só das crianças, mas dos adultos também. Uma criação com respeito, sem violência física, emocional. E além de que é só pai cuidando e mãe. Então eu sei que eles vão cuidar igual a mim. E que eles vão respeitar minhas opiniões, não vão impor nada, né? Vira um tempo de qualidade, né? Porque você tá dividindo o cuidado com os outros, além de virar assim uma família. Então a gente confia mesmo. Ela vai pra casa de alguém, eu sei que, pô, tá igual na minha casa. É interessante a absorção de conhecimento da minha filha, que é uma das menores daqui da creche, com as outras crianças que são poucos mais velhas que elas só. Né, filhotinha? Estamos de volta conversando sobre quem fica com as crianças para os pais irem trabalhar.
Com a gente aqui no estúdio, o Lisandro Chagas, professor de Geografia e pai do Tomás, Pierre Ferraz, psicólogo clínico e pai de 3 filhos, e a Bárbara Santana, analista de recursos humanos. Gente, trazendo aí a reportagem que a gente viu no bloco anterior, eu gostaria de colocar uma coisa que me chamou muita atenção, que me desculpem os 2 pais aqui presentes, ótimos exemplos para serem seguidos cada vez mais nessa sociedade, mas a presença dos pais na reportagem é significativa, né? Assim, para ser possível um coletivo ali, é importante essa... E não é comum na nossa sociedade, infelizmente, né? Qual é, na visão de vocês, a importância dessa divisão dessa tarefa, dessa percepção de que filho é de ambos, né? É um projeto em comum, né? Eu acho que muitos pais... Criou-se a ideia de que o pai é ausente, aquele pai provedor, é o ideal da sociedade, mas hoje quando você vê o meu caso e de outros, não que eu tenha que ser o exemplo, né? Mas o aprendizado que eu tenho quando eu me dedico, todo esse tempo que eu tenho de paternidade, gerou uma perspectiva para mim, sei de outros pais que conseguem evoluir emocionalmente, comportamentalmente. E hoje eu vejo que o pai, quando ele é ativo, participativo, parece meio piegas eu falar, mas a noção dele de amor, de entrega, é algo completamente diferente, sabe? A evolução que eu tive é muito grande. Então, quando você dá o espaço para o pai participar, ou quando o pai gera essa ideia de estar ativo, eu acho que o resultado melhor disso é o desenvolvimento da própria criança. Em vez de ter um ativo presente, agora ele tem 2. E do pai também, né? Quanto que se perde, essa relação né? que se cria, entendeu? A relação que eu tenho com meu filho é completamente diferente da que meu pai teve comigo, de que eu vejo outros pais tendo com filhos. Meu filho é muito mais seguro perto de mim. Não que ele não seja seguro perto da mãe, mas ele é seguro perto dos 2. Essa conjunção de convivência com os 2, né? Ele tem uma ligação grande com os 2. Eu sei que eu vou ser um grande amigo dele no futuro. Eu acho que dá um respaldo maior, um exemplo, inclusive, para a criança, de ver um pai lavando louça, de ver um pai fazendo comida. Eu acho que ele tem uma nova visão. Esse convívio é super importante. Gera um né? novo ser numa sociedade no futuro próximo, sabe? Eu acho isso muito importante. Muito bom. Acho que a sociedade recebe mais até com isso. Né? Como ele mesmo estava falando, à medida que o pai é ativo, você quebra essa visão que realmente ainda é muito machista. Você terminou citando, poxa, estranhei ter tantos pais participando. A gente devia estranhar não ter o pai participando. Me chama a atenção, na verdade. A gente deveria estranhar o pai não estar presente na reunião da escola, o pai não saber o que está acontecendo, o pai não acompanhar o desenvolvimento da criança. Na hora que se discute com quem fica a criança, geralmente essa é uma decisão da mãe. Infelizmente, ainda é uma exceção. São exceções cada vez mais frequente na sociedade, mas ainda não é o genérico. A justiça já até mudou isso, né? Hoje a guarda compartilhada é o padrão. Mas a guarda compartilhada não significa convivência compartilhada, né? Sim, só decisão. Sim. A guarda compartilhada é o padrão. Então a criança tem direito à presença dos 2. Acho que cabe mais aos homens tomarem mais esse espaço, né? Acho que eles têm tomado pouco, independente de serem pais solteiros ou pais casados. Eles não têm ocupado esse espaço do cuidar, do estar com a criança, do alimentar. Literalmente, a gente chama isso de maternar. E não é, né? É o cuidado com a criança. Com certeza. E presença não se cobra, né? Ela tem que ser... E em determinada fase da nossa vida, meu pai, em função de uma doença, ele precisou se aposentar, né? E aí ele ajudava muito também na minha criação e na criação da minha irmã. Ele era muito participativo. Ele que cuidava do almoço. Agora, Bárbara, uma outra fala ali que eu achei interessante, uma mãe falando de o fato de serem todos amigos e de ser um coletivo de pais e tal, ela fica segura de que não vão estar passando determinadas influências, de que coisas vão ser ditas sempre de acordo com o que é tratado ali entre os pais que têm o mesmo olhar e tal. Você lembra de alguma influência, de algum impacto que tenha tido na sua educação, na sua formação, seja positiva ou negativa, que tenha ficado aí dessa babá ou dessas pessoas que passaram pela sua infância? Ah, sim. Eu era muito difícil para comer. Na verdade, ainda sou, né? Então, ela me forçava a comer fazendo... comidas diferentes, né? Colocava a comida mais colorida, fazia bichinhos e tal, para me forçar a comer. Então, isso
me marcou bastante. Estão me assim. contando aqui, estão me dizendo aqui que a sua babá ia até a reunião da escola, né? Que era extremamente Exatamente. participativa aí na sua Super. vida estudantil também, né? Super participativa. Muito bom. Na verdade, no final das contas, ela acabou realmente adentrando a sua vida, a sua experiência infantil ali também, né? Da sua infância, né? Então, ela A sua mãe não tinha ciúme? Pouquinho. Principalmente depois que eu passei a chamá-la de mãe e tal, então rolou um pouquinho de ciúme, sim. Ah, imagino. Agora, gente, uma outra coisa que eu acho interessante, que acho que é bom para quem está em casa planejando ter filho saber de imediato, filho dá trabalho, né, Lisandro? Muito. E não tem como fugir disso, né? Não, você pode até arranjar um paliativo, tipo, joga o tablet para ele, bota a televisão para poder... E vai ser criticado, né? Porque não adianta, se não der, vai ser Não tem criticado. caminho certo. Eu acho que tem caminho errado. Eu acho que não tem caminho certo. É errado deixar a criança abandonada ou não dar uma amplitude de alimentos, etc. Mas, ao mesmo tempo, se usa videogame, se usa televisão, você tem que dar uma colher de chá também. Às vezes a pessoa tem uma necessidade. Eu, por exemplo, vou fazer comida. Como é que eu vou estar olhando a cozinha e o meu filho ao mesmo tempo? Então, ele tem um momento que ele fica lá sozinho, brincando com as coisas dele. Faz parte da educação também ele ter reconhecimento desse limite, né? E eu acho que você pode usar isso, inclusive, como forma de ensinar ele a administrar o tempo dele. Eu falo para o meu filho, ó, vamos jogar a partir de agora, mas até tal hora. Depois disso, temos que fazer atividade, temos que tomar banho, fazer não sei o que lá. Então, ele começa a administrar o tempo dele. Quando eu falo para ele, ó, acabou, vamos lá fazer isso, ele meio contrariado, óbvio, mas ele vai lá, para o que ele está fazendo, vamos fazer o que é proposto. Acho que você cria na criança também uma ideia de aceitação, de limite, de possibilidades. Acho isso importante. Fala, desculpa. A criança é muito sensível à qualidade da relação, mais do que qualquer coisa, né? Sim. Muitos pais, às vezes, ficam culpados porque tentam quantificar isso. Quanto tempo passa com a babá, ou quanto tempo passa na escola e quanto tempo passa comigo? Não, é a intensidade, né? eu É a acho. intensidade disso é que importa. Então, se o pai ou a mãe, quando está presente, está realmente com os filhos, está brincando, está fazendo alguma coisa com ele, está se dedicando a ele, isso muda a qualidade da relação. Isso não é também para ninguém ficar culpado, porque às vezes você precisa de um tempo sozinho. Sim. Porque é verdade, muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa que mas dá para não administrar inclui, mas dá também. para administrar isso desde que você, quando esteja com a criança, se dedique a isso. É muito melhor essa intensidade do que, às vezes, alguém que está até cuidando, entre aspas, da criança e está ausente, deixa ela lá Ou que brincando está com os cobrando da brinquedos. criança de uma Isso. forma bem direta, às vezes sendo grosseiro com a criança, é um cansaço realmente, né? Muito. Isso é cansativo, então a pessoa começa a ficar irritada e de repente, em vez de delegar a outra pessoa, a outro espaço, essa função Claro. de estar com a criança, né? É muito E mais já que você positivo. brincou, para quem pretende ter filho, uma das coisas que é importantíssimo manter é a vida de casal. Não pode ser abandonada porque virou pai e mãe. Ou a vida de solteiro. Ou a né? vida de solteiro. Pra quem- Ela pessoal, não pode né? ser Acho que a vida abandonada. pessoal é Você fundamental, precisa você ter tem o uma seu qualidade momento. de vida para poder educar alguém. Para dar essa qualidade. E para também, isso, né? muitas vezes, você precisa de um tempo Até para dar sozinho. higiene mental, de você se recuperar Exatamente. melhor, de se restabelecer, para poder fazer o que tem que fazer depois. Pressionar para ir para a escola, Pierre, etc. você que já teve essas duas experiências aí de possibilidade, o comportamento da criança muda de acordo com essa escolha aí que você faz? Ou de ficar em tempo integral para quem pode e até passar por esses momentos de irritação e cansaço, ou de colocar o dia inteiro numa creche, como às vezes é necessário? Não vejo muita diferença, não. Né? Meu primeiro filho até era hiperativo, né? Mas respeitava toda a estrutura, apesar de ter esse cuidado de várias pessoas da família. E óbvio que avós, etc., normalmente gostam muito mais de mimar, mas ele respeitava muito bem isso. E os atuais também, então não vejo muita diferença. Hoje eles estão em creche, então eles terminam tendo um atendimento mais profissionalizado, etc., de um jeito, mas A escolha tem as para o mesmas segundo coisas. filho é mais suave? É menos difícil? Não, O caminho acho que já não. passado, não? Não diria não. Acho que ainda mais quando tem uma diferença tão grande, acho que é igual. É o mesmo peso decidir uma coisa ou outra, né? De deixar numa creche ou de entregar a alguém para cuidar. Eu gosto muito da ideia da creche por conta da convivência entre iguais, que eu acho que é imprescindível para a criança. Ou seja, ter um grupo de crianças com quem ela possa conviver sem ter um adulto, né, administrando isso, dizendo o que é certo para quem. Então, essa convivência entre iguais, essa coisa meio da brincadeira que às vezes, né, fica até muito forte e a gente tem que dar uma esfriada, isso é importante para a criança. A socialização, né? É. Acho importante no desenvolvimento de uma criança socializar com outras crianças, etc. Senão acaba virando a criança sozinha, que só tem referência de adulto.
não aproveita tanto, não brinca tanto. E tomara que a nossa sociedade se coletivize mais, né? Porque, na verdade, essa rede de apoio que foi se perdendo, né? Que antes era, na antiguidade, vamos dizer assim, muito tempo atrás, era tão natural, né? Foi se perdendo, é que é importante a gente resgatar isso, né? Para esse convívio social também não ser totalmente terceirizado, ser um equilíbrio ali muito sutil dessa relação que é tão importante para o desenvolvimento da criança. Com certeza. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Acho que ficou aí uma dica, quando você for ter seus filhos, reveja o programa, viu, Bárbara? Ok. Com as dicas aí. E sempre pensando no que é melhor para a família como um todo, né? Tanto para os pais quanto para as crianças, para esse desenvolvimento ser cada vez melhor e progressivo. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado, sou eu. E você gostou da nossa conversa? Quer contar pra gente como é que você faz com seus filhos? Compartilha lá com a gente a sua história, sugere um assunto pela nossa página no Facebook. Você também pode rever esse programa no site do Canal Saúde e acompanhar a gente no Instagram. E não vai perder a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!